Bom, vamos ver quantos estamos aqui na sala. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Estamos em 9. A turma em total de 16. Esperar mais uns 2, 3 minutinhos e a gente já começa. Só uma pergunta, vocês podem até responder aqui no chat. Quando eu mudo o slide, para vocês mudam também ou não? Eu mudei, fui para o slide 2. Voltei para o slide 1. Beleza. Tá ótimo. Para explicar mais ou menos como a gente vai tentar fazer aqui, pessoal, a aula, assim, é impossível ficar aqui sem interagir 4 horas, que é a nossa aula, né? Então, acredito que a nossa aula vai ser bem mais rápida, bem mesmo, assim, talvez se a gente conseguir ficar 1 hora aqui, 1 hora e meia, 2 horas, vai ser o máximo, porque é muito difícil, mas já é suficiente para a gente deixar uns exercícios e a gente praticando, e a gente pode interagir naquele nosso grupo de WhatsApp. Eu acho que a melhor forma hoje, você tira a foto da resolução, manda, se tiver dúvida eu tiro da minha resolução e mando. A gente tenta fazer aí do jeito que dá. Mas a gente vai passar aí nessa aula de hoje abordando alguns itens importantes aí da disciplina, parte de cinética, né? Que eu considero aí o coração da nossa disciplina. Parece que assim, quando eu vejo sistemas de tratamento que foram projetados e não funciona, quase que 100% deles não funciona por falha do entendimento da cinética de reação, porque falta entender qual que é o problema que tem ali, falta entender na concepção, no inicial, como é que funcionaria, se realmente teria tempo suficiente para fazer as degradações e tudo mais. Então, tudo, assim, tudo, praticamente tudo, quando não é um erro de equipamento, né? Mas assim, tirando que não é erro de equipamento, quase todos os problemas que a gente encontra em estação aí é relacionado à cinética. E a cinética, basicamente, é a cinética que envolve aí tanto a parte de consumo, né, do poluente e também a cinética do crescimento das bactérias que ficam dentro do reator. Então, são as duas coisas que a gente vai ver com relação à cinética. Na aula de hoje vai ser especificamente cinética do consumo do nosso poluente, que é cinética do consumo de substrato, que normalmente é o termo usado para descrever esse tipo de atividade. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos em 9 ainda. Não sei se vai vir mais alguém. Deixa eu ver no grupo do WhatsApp aqui se tem algum. Bom, aqui não tem ninguém também falando que não está tendo algum tipo de problema. Vou deixar uma mensagem aqui. Vou deixar que a aula começou e que qualquer dúvida eles avisam por WhatsApp aqui. E aí, se algum de vocês lerem tudo, pode parar a aula aqui e me avisar, tá bom? Tá, então vamos esperar. A Gabi tá entrando. Quem tá no celular? Eu? Leandro. Funciona bem o celular? Tá tudo certo? Funciona. Tudo normal. Legal. Ó, aqui como eu tenho o nome de todo mundo aqui do lado, vai ser legal que quando eu fizer pergunta eu vou chamar os nomes. Aí o pessoal vai respondendo. Só que tem uma galera aqui que tá sem microfone, ó. O Márcio sem microfone, o Matheus, o Michael, a Tainara, o Walter. Esse pessoal que eu falei, tenta ligar o microfone e falar alguma coisa na aula, para ver se a gente consegue. Se não conseguir, o ideal era sair do link e entrar de novo e permitir aquele uso do microfone, sabe? Que tem quando vocês vão entrar na sala. Então vocês saem e entram de novo fazendo essa autorização. Aí vocês deixam desativado. Por mais que vocês autorizem, vocês deixam ele desativado.
vai escutar alguém falando? Não, mas aí você desliga o microfone. É só desligar e quando você for falar alguma coisa, você liga. Vocês vão escutar também, às vezes, meu filho chorando, porque ele está dormindo agora. Pode ser que ele acorde aí a qualquer momento. Mas a gente vai tentando. A Lore, minha esposa, já está na função aí de tentar resolver. Levar ele para andar ali na garagem, sei lá onde. Aí, ó, eu vi que o Maicon conseguiu ativar. Se quiser só desligar o microfone, você desativa ele, quando for falar, você ativa. Aí evita som Beleza. de fundo, assim, sabe? Aí, ó, beleza. Beleza, todo mundo conseguindo fazer a conexão com o microfone. Legal. Ó, acho que vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu não sei se o Márcio tá ouvindo. Parece que o dele não tá nem com foninho, nem com microfone aqui do lado. Não sei se isso quer dizer que ele tá na sala ou não. Se ele puder avisar. Ah, voltou agora o microfone. Então acho que o Márcio deve estar ouvindo tudo certinho também. Se quiser testar o Tô microfone. ouvindo sim, Brito. Legal. Vocês ouvem bem eu também, né? Aham, dá pra ouvir. Beleza. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Pessoal, já deu 10 minutinhos aí, vamos começar. Então vamos lá. Quando a gente pensa em cinética, vocês acho que lá em processos de operações já devem ter visto alguma coisa, pelo que eu conheço da grade da disciplina, eu acho que tem alguma coisinha, mas aqui a gente vai direto ao ponto, que é entender a cinética, principalmente para projetar esses nossos reatores e para entender também possíveis problemas que esses reatores podem apresentar. Como eu falei no começo da aula, no começo aqui, não sei se todos estavam presentes, mas eu vou repetir. Grande parte dos problemas que a gente encontra aí nas estações de tratamento de esgoto está relacionado com cinética, seja a cinética de consumo do teu poluente nesse nossos reatores lá, ou a cinética de crescimento microbiano. Por exemplo, quando a comunidade microbiana está sendo afetada ali o seu crescimento e apresentando problemas de se manter no reator. Então, assim, ela é essencial conhecer cinética. Eu sei que dependendo da abordagem ela pode parecer um pouco difícil, tá? Mas vocês vão ver que aqui ela é tranquila, a gente tenta fazer ela de uma forma bem direta para realmente ser aquilo que a gente vai usar, aquilo que a gente vai aplicar no nosso curso. Então, vamos lá. Passando aqui para o primeiro slide, uma coisa importante que a partir de agora vocês vão gravar na cabeça, mas a gente já vem falando isso, é que sempre que a gente pensar em reator, o reator nada mais vai ser do que a unidade que a gente vai utilizar para que ocorram as reações bioquímicas. Então, Brito, mas é lagoa? Lagoa é um reator. Mas é um lodos ativados? Isso, lodos ativados a gente vai chamar de reator. Todos os sistemas, até fisicoquímica, eu tenho lá um sistema de tratamento, é um reator. Lá vão ocorrer reações fisicoquímicas, no caso que for tratamento fisicoquímico, ou vão ocorrer reações bioquímicas, se for um sistema biológico. Então, assim, sempre a unidade nossa de controle, a unidade nossa de trabalho aqui vai ser os reatores. E são eles que a gente vai projetar. Então, assim, quando a gente pensa em, vou fazer um dimensionamento, tudo, a gente vai dimensionar, vai projetar os reatores que vão ser utilizados aí no nosso processo de tratamento.
Então, isso fique bem claro até agora, para não confundir mais o reator. Não, mas não é por reator, lá é lagoa. Não, é a mesma coisa. Reator é onde ocorre reações. E o que a cinética, essa pergunta que está do lado, né? O que a cinética pode influenciar no projeto desses reatores? Então, se vocês já viram isso, como eu acredito que todos já viram, o que vocês acham que essa velocidade, a cinética, vai influenciar nos nossos processos de reação? Alguém quer dar ligar o microfone, falar, tentar? Então, assim, se a cinética é tão importante, o que ela faz que influencia tanto o dimensionamento desses nossos sistemas? Alguém quer tentar aí? Isso é mais constrangedor do que em sala de aula. Então, beleza. Enfim, o que vai influenciar, então, nesse dimensionamento? Então, a cinética, ela influencia, porque quando a gente pensa em cinética, nada mais é do que pensar em velocidade de reação. Quando a gente está trabalhando com cinética de reator, seja ela o modo que ela for, a gente está trabalhando com velocidade com que o meu poluente está sendo consumido. E quando a gente pensa em velocidade que um poluente está sendo consumido, a gente tem que fazer a seguinte relação. O que é velocidade? Pensando lá na equação básica de velocidade, lá da física. É um espaço, alguma coisa que muda pelo intervalo de tempo. Então, quando a gente pensa em cinética, é exatamente isso. A gente tem que saber qual que é a massa que é consumida de um certo poluente em um certo intervalo de tempo. Se a gente sabe essa cinética, ou seja, qual que é essa velocidade de reação, olha como as coisas ficam fáceis para a gente. Então vamos pensar o seguinte, eu sei que consome um certo poluente a 10 miligramas por litro por hora. Então anota aí, 10 miligramas por litro por hora, velocidade, 10 miligramas por litro a cada hora vai ser consumido. E eu tenho um poluente que tem 100 miligramas por litro de carga poluidora, que na verdade a gente vai chamar de DQO, DBO, enfim. Se eu tenho 100 de carga e eu sei que ele consome 10 por hora, quantas horas eu preciso para zerar? Pergunta simples, né? Então, se eu tenho de 100 para 0, eu vou precisar de 10 horas. Sim? Sei. Conta é essa. Então, eu vou precisar de 10 horas. Beleza. E o que representa essas horas quando a gente pensa em dimensionamento de reator? Essa hora, esse tempo, nada mais vai ser do que o tempo de detenção hidráulica que o meu reator vai precisar ter para o poluente chegar a 100 e sair a 0 do jeito que a gente quer projetar. Então, se a gente quer projetar para entrar 100 e sair 0, 10 horas. Mas eu quero que saia 90, porque a lei permite que saia 90. Então, vai precisar de 9 horas nesse exemplo. E se eu sei que o TDH é 9 horas, e a gente sabe que TDH é volume por vazão, a gente consegue facilmente definir a vazão que esse nosso reator vai precisar ter. Porque qual que é o volume, né, que esse reator vai precisar ter? Porque a vazão, como eu falei para vocês desde o primeiro dia de aula, a vazão é um parâmetro que sempre tem que ser conhecido, sempre. A gente não consegue nem começar um projeto sem conhecer vazão de tratamento. Então a vazão é um parâmetro que a gente sempre vai estimar, ou vai medir, ou vai pegar da literatura para a gente conseguir partir. Então se a gente sabe que o TDH é volume por vazão, e o TDH a gente tem pela cinética, a vazão a gente tem, porque a gente tem que sempre saber vazão, sobra para a gente o volume. E volume é o volume de reator que a gente vai ter que projetar, saber qual que é a altura dele, qual que é a largura. E esse volume é o que a gente vai utilizar aí para dimensionar a lagoa, dimensionar lutos ativados, dimensionar o ASB e tudo mais. Então a cinética ela influencia demais todos os projetos de reator. Infelizmente, poucos projetistas, ou até os projetistas mais antigos, vamos considerar assim, tinha esse conhecimento mais adequado sobre esse assunto. Por quê? Porque, às vezes, você pega uma pessoa que é mais na área da engenharia civil, uma coisa mais de construção, não tem esse cuidado bioquímico, às vezes nem tem na grade da graduação, e aí acaba não entendendo que não é só uma caixa que você constrói, não é só... Não, aquilo lá existem processos biológicos que acontecem,
E isso que eu falo, pessoal, é que é muito comum a gente ver hoje em dia sistemas de tratamento que existem, não funcionam e ninguém sabe o porquê. Assim, sendo um problema básico de operação, um problema de a pessoa souber um pouquinho assim do que é um processo bioquímico e como que o sistema funciona, a parte da biologia dele, não teria esse tipo de problema. Um outro fator que influencia também dentro dos reatores é o escoamento, pessoal. Então, vocês vão ver, não na aula de hoje, aqui eu coloquei só para saber que daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso. Se eu tenho um reator plug flow, se eu tenho um reator mistura completa, ele também vai influenciar a minha velocidade de reação. Por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei para vocês. Se o reator consome a 10 mg por litro por hora e eu tenho de 100 para 0, se eu tiver um reator plug flow ou mistura completa, essa velocidade de reação, essa forma com que o reator vai remover pode mudar. Então, além da cinética, o escoamento dos reatores, né, a forma com que o líquido escoa dentro do reator, ou na forma pistonada, ou na forma mistura completa, isso vai influenciar também. Então, isso só para deixar a sementinha plantada aí para vocês verem na próxima aula. Não sei se é na próxima ou daqui a algumas aulas. Então, vamos lá. Aqui, já entrando na parte cinética, que, como eu falei para vocês, nada mais é do que velocidade de reação. Vamos ver esses dois casos. O caso A, esse caso que eu estou circulando aqui, 1, e o caso 2. No caso 1, o que acontece quando eu coloco um poluente com concentração a 0 e deixo ele nesse meu reator conforme o tempo vai passando? Então, o tempo está passando, o que acontece com a concentração desse poluente enquanto o tempo está passando dentro desse meu reator? O que está acontecendo? Alguém quer dar um... Ela está decaindo linearmente, né? Está decaindo linearmente. Perfeito. Linearmente. E esse outro exemplo aqui eu também tenho uma certa concentração no poluente, vamos supor, e aqui eu tenho unidade de tempo, e também está caindo. É só que ela cai numa certa velocidade no início, depois ele tende a estabilizar. Ou seja, eu também tenho uma outra forma com que meu poluente ele vai se comportar dentro do meu reator. No primeiro caso aqui, linearmente, e nesse nosso segundo caso aqui, ele começa com uma velocidade maior e tende a reduzir essa velocidade conforme vai passando o tempo. Tende a ser mais lenta essa degradação. Isso é familiar para vocês que já fizeram processo de operações e devem ter visto alguma coisa relacionada a isso? O que gera essa diferença? Não? Bom, vou esperar 10 segundos. Se ninguém falar nada, eu vou considerar não. Enfim. Então, se vocês não lembram, a gente vai conseguir ver tudo isso hoje na aula relacionada à cinética. Então, o que é importante ver nesse slide, então? Que eu tenho, então, comportamentos de decaimento diferentes do meu poluente, dependendo do tipo de poluente, dependendo do tipo de reator e tudo mais. E a gente vai ter, na parte de tratamento de efluentes, algumas formas com que esse nosso poluente vai cair. Só que sempre eu vou ter uma equação que ela é base para todas as equações cinéticas que podem ser obtidas em todo tipo de água residuária que a gente pode encontrar. A equação base da nossa cinética, ou seja, que a gente mede velocidade, é essa equação aqui, em que R, que é a velocidade de reação, ela é igual a uma constante, que é uma constante chamada constante de reação, vezes a concentração do reagente, representada pela letra C, elevado à ordem da reação. Lembram disso? Com certeza vocês lembram. Tainara, quer falar alguma coisa? Não, eu estou testando meu áudio. Eu liguei para a Tainá para a gente resolver, porque eu não estava conseguindo. Eu vou ficar todo o conteúdo. Ah, mas agora deu certo? Ah, amiga.
Eu vou. Deu certo? Não deu certo? Não... Ah, deu certo, tá ótimo. Beleza. Então, a velocidade é igual a uma constante vezes a reagente elevado à ordem da reação. E aí, com certeza, vocês já vão lembrar que vocês viram, pelo menos em algum lugar, que existem alguns tipos de reação. Estou tentando usar a caixinha de texto aqui. Que é, quando o N for igual a zero, com N igual a 1, N igual a 2, e assim por diante. Essa caixinha ficou bem pequena. Eu vou desfazer. Vou fazer uma caixinha maior. Quando a gente tem um N igual a 0, podemos ter esse N igual a 1, podemos ter esse N igual a 2, e assim por diante. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar. Quando eu tenho N igual a 0, eu tenho uma cinética o quê? De ordem zero. Exatamente. Uma cinética de ordem zero, em que a Tainá já falou que vai ser a velocidade constante. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas é exatamente isso. Se eu tenho N igual a 1, na mesma lógica, eu tenho uma cinética de primeira ordem. Se eu tenho N igual a 2, segunda ordem. E assim por diante. Eu posso ter um N igual a meio, pode. Você vai ter... O que isso quer dizer? Quer dizer que a velocidade com que meu poluente é consumido nesse meu reator, ele é a função de uma constante vezes uma concentração do meu poluente elevado a um número. E esse N é o que vai dar para a gente essa ordem de reação. Então, vamos lá. N igual a 0, cinética de ordem 0. N igual a 1, cinética de primeira ordem. N igual a 2, segunda ordem. E quando vocês viram lá em processos de operações, eu acho que o Damasceno, ou o Cal agora, ele dá um monte de cinética. Cinética com inibição, cinética enzimática. Aqui a gente foca em duas principais que a gente vai trabalhar, que é a cinética de ordem 0 e primeira ordem. Por quê? Porque são as cinéticas usuais em sistema de tratamento de esgoto. Então, quando a gente for lá na aula de projeto de reator lodos ativados, quando a gente for projetar a lagoa, vocês vão ver que essa cinética, que as velocidades de reação seguem cinética ou de ordem 0 ou de primeira ordem. Então, tudo aqueles outras cinéticas, elas são importantes, mas não para tratar esgoto. O tratamento de esgoto ele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais simples. Podemos dizer isso. Então, vocês já relembraram. Então, o que quer dizer uma cinética de ordem 0? Esse N, ele vira 0. Cinética de ordem 1, ou de primeira ordem, quer dizer, esse N, ele vira 1. Beleza, relembramos então. Então, vamos tentar entender o que é a cinética, as reações, né, cinéticas de ordem 0. Muito bem, olha o que temos na tela e projetado. A velocidade de reação, né, que nada mais é do que a variação da concentração pelo tempo, nada mais é do que uma constante vezes a concentração elevada à ordem de reação, que nesse caso vai ser 0. Primeira observação importante. Por que esse sinal aqui ele é negativo nessa equação e no slide anterior ela estava sem sinal? Conseguem pensar? Conseguem me dizer? Indica que está sendo consumido. Como é? O Márcio fala, a Tainá falou também. Está sendo consumido o reagente? Exatamente, a Tainá falou o que eu... É que a colinha tá logo embaixo. Eu ia falar que não vai perguntar isso. Isso, a colinha tá aqui, mas... é que eu quero ver se vocês estão prestando atenção, entendeu? Na verdade, eu acho que assim, acaba sendo até meio óbvio algumas coisas aqui. Mas, exatamente isso. O sinal ele é negativo porque eu tenho uma cinética de consumo. Eu quero consumir meu poluente, eu não quero gerar poluente. Vocês vão ver que quando a gente entrar em crescimento microbiano, isso muda. Porque aí eu não quero só que... Eu quero, na verdade, que minhas bactérias cresçam no reator. Eu quero que elas se multipliquem, que elas... E aí, aí esse sinalzinho muda. Mas para a gente aqui agora, eu quero que meu poluente seja removido. Eu quero degradar. Se eu quero degradar, eu vou ter sempre sinal negativo. E se isso aqui é ordem 0,
O que acontece quando eu elevo um valor a zero? Todo mundo sabe, né? Isso aqui vira 1, não é? Se isso aqui virar 1, a equação da minha velocidade da minha cinética de reação vira isso aqui. dc dt é igual a k elevado a zero, que vira dc dt, ou seja, a minha velocidade de reação é igual a menos k. Olha que simples. Se eu tenho uma cinética de ordem zero, a minha velocidade vai ser constante, ou seja, independente da concentração de reagente, eu vou ter sempre a mesma velocidade e essa velocidade vai ser igual a menos k. Isso é assim, é o ponto-chave da aula e da cinética, entenderam? Ordem zero, a velocidade ela é constante e ela é independente da concentração do meu poluente. Vai ser sempre a mesma. Perfeito ou não? Beleza. Se eu tenho isso aqui, o que eu posso fazer? Bom, se eu sei que a minha velocidade ela varia uma constante, eu posso integrar essa nossa função aqui para um valor de C inicial até o final e um tempo inicial até um tempo final, que é o que a gente vai fazer aqui no próximo slide. Ou seja, eu tendo essa equação, eu consigo integrar isso e integrando isso nesses intervalos, C a C0 e T a T0. Quando eu faço essa integração, o que eu tenho de resposta? Agora eu vou querer que alguém fale no áudio qual que é a equação que gera da integração disso de C, de um valor C inicial C0 até um valor C, de um tempo inicial 0 até um tempo T. Tempo T seria o tempo total de reação aí, ou tempo de detenção do reator, no caso. Então, vocês têm 1 minuto. Vai ser a concentração igual a menos kT? Tá. Concentração qual? A inicial ou a final? É que vai ser difícil desenhar aqui. Se usar T igual a zero, vai ser inicial. Isso. Então, vamos pensar aqui é o seguinte. Eu vou integrar isso aqui de C0 até C. Tô com o mouse, tá, pessoal? Não me critiquem por fazer isso aqui. Quem estiver assistindo a aula depois também, não me julguem por isso. Caramba, que difícil. DC é igual menos K, certo? Integral de T até T0, que é zero, né, no caso. Quanto que dá essa equação aqui? Vai ficar a variação da concentração. Se for integrar nesses limites, não vai? Vai. Então, como é que ficaria? Ficaria... Vocês estão fazendo, pessoal? Só me dá um toque aí se vocês estão fazendo, estão tentando resolver, ou se eu posso já passar, que eu tenho a resposta no próximo slide. É que eu quero fazer um negócio ficar um pouquinho mais dinâmico para não... Então, estão fazendo. Então, beleza. Pode escrever aqui no chat, dá para escrever umas equações também, às vezes, ó. Tipo assim, C igual C0 mais K, sei lá, sabe? Ó. Então, quem quiser escrever ali, dá para escrever também. Dá para eu ter uma noção de se vocês estão conseguindo acompanhar ou não. E quem estiver vendo a aula, pode fazer também. Não liga o automático não, que vai ser fria, viu? Tipo assim, ó, tô ouvindo como se fosse um podcast só. Não, tem que sentar, tem que fazer, daqui a pouco vai ter exercício. Senão, não resolve. Ó, Tainá. C menos C0 é igual menos K vezes T?
faltou igual ali, né? Tem 2 sinais de menos, mas eu acho que um era igual, né? É isso mesmo. Aí se você quiser isolar o C0, fica, né? Que C é igual a C0 menos K vezes T. Ficaria alguma coisa assim, né? Boa. Olha lá. Essa é a nossa equação, então, quando a gente tem uma cinética de ordem 0. O que isso quer dizer? Quando a gente olhou aquele gráfico lá no comecinho, lembra que eu fiz gráfico 1 de um lado, gráfico 2 do outro? Um que era uma reta caindo a concentração e outro que era uma curva, uma exponencial, né? Vocês acham que qual daqueles dois representa uma cinética de ordem 0 e de primeira ordem? Não, de primeira ordem vocês não sabem ainda, que eu vou passar. Mas qual daqueles dois vocês acham que representa uma cinética de ordem 0? A reta. A reta, exatamente. A reta. Por quê? Porque o meu poluente ele vai cair constante, em função apenas do tempo. Então é isso, exatamente isso. Ficou isso na cabeça, já vai estar 100% entendido que é uma cinética de ordem 0. Aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vamos pensar o seguinte, olha que interessante. Ó. A cinética, normalmente, a gente ou faz análise em laboratório para descobrir essa velocidade. Então, no caso, a gente faria um estudo para verificar, sei lá, a cada concentração ou meço a inicial, vamos pensar num estudo que a gente pode fazer para descobrir a cinética. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou lá no laboratório, faço um frasquinho, coloco lá meu poluente, coloco as bactérias aqui e coloco isso para reagir. Então, pensa num agitador aqui. Eu vou tirar esse agitador que está ridículo. Pensa isso aqui reagindo. Então, eu vou lá, em 0, meço a concentração inicial e eu tenho um ponto inicial de concentração aqui. Aí, deu 1 hora de reação, eu vou lá e coleto uma outra amostra e faço um ponto de 1 hora. Deu 2 horas, eu faço o ponto de 2. Deu 3 horas, eu faço de 3. E assim por diante. E quando eu acabo meu experimento, eu tenho esse gráfico aqui. Eu tenho esse comportamento gráfico, ó. Eu tô ficando bom nisso aqui, hein? Fiz uma reta, gente. O que quer dizer? No meu ensaio cinético, eu sei que ele é de ordem 0 e eu consigo obter com esse gráfico o valor de K ou não, pessoal? Consigo ou não? O que é o K? Sim, a inclinação da reta. É a inclinação da reta. O K é a inclinação da reta. Exatamente. Então é muito simples achar o K dessa equação aqui. E agora que é o mais bacana. Esse ensaio aqui eu fiz controlado. Então vamos supor, a minha concentração inicial, meu C0... não vou fazer assim não, peraí. Vou tentar fazer... Ó, o meu C0, vamos supor que eu chamei de... fiz 100 miligramas por litro. E aí eu fui tirando a amostra, beleza, e o meu C final, lá no finalzinho, foi igual a 10 miligramas por litro. Beleza. Esse aqui devia ter... fazer maior. O meu C0 é igual a 100 miligramas por litro e o meu C final é igual a 10 miligramas por litro. Então vamos supor que eu tenho o ponto inicial e o final, certo? Se eu tenho o inicial e o final e minha reação aqui de todo esse experimento durou T total 2 horas. Então eu fui lá coletando, mas vamos supor que a gente pegou só o início e o fim. Vocês conseguem me informar para esse caso, que começou a 100, terminou em 20 e demorou 2 horas. Vamos supor que eu fui coletando a cada meia hora os pontinhos aqui. Então a cada 2 horas acabou tudo.
Qual que é o K dessa minha equação? Saiu de 100, chegou em 10 em 2 horas. Qual que é meu valor de K? O K seria 45? 45? Todo mundo chegou no 45? Nada mais vai ser do que... É só pensar. Ó. O C, 10, C0. Então, aqui, C, 10, C0, 100, K é o que eu quero saber, e o T, 2 horas. Joga essa equação, tem um K de 45. 45 o quê? Qual que é a unidade disso aí? Miligrama por litro por hora. Miligrama por litro por hora. Perfeito. Miligrama por litro por hora. Então, aí eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Eu fui lá no laboratório, peguei essa água residuária, fiz o teste, tinha uma concentração inicial de 100, acabou em 10, em 2 horas. Beleza. Aí, eu sei que eu tenho uma água numa empresa que tem as mesmas características dessa água residuária que eu estou trabalhando. Só que lá a concentração é de 500 miligramas por litro. E eu posso lançar só 50. Então, eu não posso lançar, eu tenho que atender 90% de eficiência. Então, a concentração do poluente lá na empresa é de 500 miligramas por litro, e eu só posso lançar, de acordo com a lei, o máximo que eu posso lançar é 50. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. As características do resíduo é igual a do resíduo que a gente fez esse teste cinético. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Qual tem que ser o TDAH do reator para conseguir satisfazer essa condição? Ou seja, para sair de 500 e atingir 50, com essa cinética que a gente está vendo aí, que é uma velocidade de reação de 45 miligramas litro hora. 10 horas. 10 horas? Todo mundo chegou nesse valor? Sim, sim. 10 horas. Perfeito, pessoal? E olha que maluco, então. Eu tenho, com um ensaio simples, eu já consigo saber qual que tem que ser o TDAH do meu reator lá na empresa para que ele consiga atingir a legislação e eu consiga projetar. Então, de cara, a gente já tem um TDAH. A gente sabe que o TDAH daquele reator é 10 horas. E se ele é 10 horas, eu vou lá, eu sei que TDAH é volume por vazão, o volume é o que eu quero calcular, a vazão eu sempre vou ter vazão, a gente define o volume de reator. Simples, mas assim, extremamente útil para a gente saber se um sistema está funcionando ou não. Por exemplo, normalmente quando a gente chega em empresa e quer saber por que o sistema não está funcionando, uma coisa simples a se fazer, você vai lá, pega uma amostra do reator, coloca num laboratório e faz o teste cinético. Você vai ver a curva, a curva caindo e tal, beleza. Fez a curva, achou a velocidade, falou, o TDAH do sistema tem que ser de 15 horas. Aí você vai lá e fala assim, qual que é o volume do reator? É tantos litros. E qual que é a vazão média? É de tanto. Não, você está fora. Com essa vazão aí que você tem, para esse volume, você vai atender só 30% da eficiência. Por quê? Porque você conseguiu definir a cinética, você sabe como é que o comportamento vai ser dentro do reator. Então, assim, é obrigatório saber isso. Principalmente a gente que é engenheiro ambiental e tem que conhecer, além da parte de AutoCAD, de projeto, é saber o fundamento do negócio. É obrigatório saber isso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Alguém não acompanhou? Beleza. Show de bola. Vamos continuar então. Só para a gente finalizar aquele raciocínio. Se eu tenho, então, que na cinética de ordem 0 a velocidade não muda, se eu faço um gráfico da variação da velocidade por tempo, eu vou ter uma reta. Ó. E se eu faço uma curva da variação da concentração do meu poluente com o tempo, vai ser uma reta inclinada. Então vai ser uma reta paralela, porque a velocidade ela é constante. E aqui vai ser uma reta inclinada, com uma inclinação igual a menos K, que vai descrever o comportamento da concentração do meu poluente em função do tempo. Beleza? Acho que aqui é tranquilo, já conversamos ali no slide anterior.
Bacana demais, pessoal. E primeira ordem, hein? Aqui complica um pouquinho, mas também não é nada demais. Primeira ordem, o N vai ser igual a 1. De novo, o sinal negativo indica consumo do poluente. Ou seja, eu vou chegar no final que, como o meu N da equação básica lá da cinética é igual a 1, eu vou ter que a minha variação de velocidade, que a minha variação da concentração pelo tempo, ou seja, a minha velocidade de reação, ela é igual a menos K vezes T. Menos K vezes C. C de cachorro aqui. O que isso quer dizer, pessoal? É sempre pensar, é sem decorar a fórmula e pensar o que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho uma cinética de primeira ordem, a minha velocidade ela não é constante. E ela vai mudar em função da concentração do meu poluente. Quanto maior for a concentração, maior vai ser minha velocidade de reação. E quanto menor for minha concentração, menor vai ser minha velocidade de reação. É isso que quer dizer. Então, a velocidade ela não é constante, ela oscila. E ela depende da concentração do poluente. Isso é fácil pensar na parte de tratamento de efluentes. Pensa o seguinte, pensa quando você coloca um esgoto, alguma coisa num reator para tratar, eu vou ter componentes ali dentro que vai ser de rápida biodegradação, ou seja, rapidamente biodegradável, ou seja, água com açúcar praticamente, e eu vou ter aqueles compostos que é de difícil degradação, compostos aromáticos, compostos de cadeia complexa, que as bactérias ficam degradando devagarzinho e demora mais. Então pensa o seguinte, no início da reação, a velocidade tende a ser muito rápida, porque eu tenho a maior parte ali do meu efluente, ele é um efluente com compostos que são de fácil degradação. Só que conforme esses componentes vão sendo consumidos, vai sobrando só aqueles compostos de difícil degradação. E aí a velocidade fica mais lenta de reação. Ou seja, cinética de primeira ordem. No início, velocidade muito rápida, e conforme vai passando, velocidade lenta. É exatamente isso que acontece quando eu tenho uma cinética de primeira ordem. Relembraram, pessoal? Acho que não tem novidade aqui. Eu acho que vocês não estavam lembrando do conceito, mas eu acho que vocês sabiam isso já. Lá de processo de operações. Tá, vamos fazer a mesma coisa então. Vamos integrar isso. Essa nossa equação agora. Integrar de C0 até C, o meu DC, o C eu vou passar para cá já, né, para a gente conseguir DC sobre C, igual menos K vezes integral de 0 a T dt. 5 minutinhos eu quero ela aqui no chat. Como que vai ficar a minha variação das concentrações em função do tempo? É isso que a gente está fazendo quando a gente integra isso, tá? A gente quer saber a equação que define a variação da concentração do meu poluente num reator que apresenta cinética de ordem 0 em função do tempo. 5 minutinhos. Bom, é porque quando a gente vai resolver a integral, né, o C da constante aqui, ele tem que vir para o lado que a gente vai fazer a integração dele. Então não adianta a gente ter que pegar ele daqui, vir para cá, e como ele está
Aqui na parte de cima ele vem num denominador aqui embaixo, por isso que ele veio dividindo. Tá? Foi só isso que eu fiz. E o dt eu passei para lá multiplicando. C igual exponencial de RT. Ó, o R aqui, o R na verdade ele é o dc dt. O R aqui é igual. Então ele não entra na equação. O Gabriel escreveu C. É KT. Eu coloquei R porque eu usei R aqui na constante na hora de fazer a conta. Ah, tá. Entendi. Só confere aí, Gabriel, se esse sinalzinho é mais mesmo. Pessoal, eu tô aí, tá? Não é pra ficar só esperando, não. Vamos lá. Ô, Brito. Oi. Aqui eu fiz a conta, deu mais. Mas pra mim faz mais sentido ser menos. Ser negativo. Depois de ser zero, menos E elevado a menos KT. Mas na conta aqui deu mais. Tá. Na verdade, você está usando o ln aqui para resolver essa integral. E aí, para resolver o ln, você colocou um sobre o outro e extraiu o exponencial dos dois lados? Sim, sim. E aí, o C0 não fica no denominador? Ah, tá certo. Ele passa multiplicando, ele não passa somando, entendeu? Tá certo. A conta é exatamente essa, ó. Ó. Se todo mundo resolveu aqui pela integral ali de ln resolvendo, tem esse C0 aqui no denominador, ele passa multiplicando. Por isso que ele não é mais nem menos, ele é essa equação aqui. Essa exponencial aí. Beleza, pessoal? Todo mundo? Alguém está fazendo? Ninguém está ouvindo? Ô Brito, essa constante K, ela tem que ser chamada de K sempre. É uma convenção. Para trabalhar com a nossa parte cinética, a gente vai chamar ela de K, exatamente. Daí eu sempre vou achar assim na literatura. Isso. Na verdade, vocês vão perceber que na literatura, essas velocidades, dependendo do reator que a gente for dimensionar, ela aparece de diferentes formas. Então, assim, para dimensionar a lagoa, por exemplo, vocês vão achar valor de K, é um K. Para dimensionar, por exemplo, lodos ativados, a gente vai achar outras variáveis. Esse K, na verdade, ele não vai ser tão importante. Ele vai ser usado para definir uma outra variável que vai ser super importante. Mas vamos por etapa. Então, por enquanto, o K ele é o nosso parâmetro principal aqui das nossas equações. Tá, obrigada. Beleza? Tá todo mundo conectado, pessoal? Todo mundo ouvindo? Vou fazer a chamada, hein? Tô achando que o pessoal aí deixou conectado e vazou. Sim, tranquilo. Não, acho que o Danilo pôs um automático, ele só fala assim de vez em quando. Tô zoando, viu? Tô brincando, ó. Vamos lá, só pra descontrair também, tá louco? Show de bola. Vamos continuar aqui então. Tô gostando dessa ideia, hein? Acho que vou fazer só aula online agora. A galera fica aí de boa,
Fica por aqui. Tá louco, filho. Não ter lousa é um problema. Fica com esse mouse aqui, essa telinha pequenininha. Mas vamos lá. E se a gente analisar os gráficos disso? Tava cochilando, né? A dura é deixar o Heitor, deixar nós em paz aqui. Porque o Heitor dormiu agora, ainda bem. Ó, se eu tenho que minha variação da velocidade, tá? Aqui é velocidade. Ela varia em função da concentração, ou seja, conforme a minha concentração vai diminuindo com o tempo, o que acontece com a minha velocidade? Diminui junto. Ou seja, esse é o comportamento gráfico da variação da velocidade com o tempo. Vocês lembram que para cinética de ordem zero, essa variação era uma reta? Era uma reta, né? Era uma linha assim. Por quê? Porque independente da concentração, não mudava a velocidade. Aqui não. Aqui, se a minha velocidade, se a minha concentração diminui, a velocidade diminui também. Por isso que ela tem essa linha aqui em queda, né? Essa reta inclinada aqui, decrescente. E a minha equação exponencial aqui que define as concentrações, ela é uma exponencial com K negativo, né? Com a constante negativa. Então ela gera esse comportamento. No começo, uma velocidade mais alta, conforme vai passando o tempo, velocidade mais baixa. E essa velocidade, ela vai ser para cada tempo diferente. Por quê? Porque vocês estão vendo aqui, para cada tempo eu tenho uma velocidade diferente. Não consigo manter a mesma velocidade, porque ela é função da concentração. Então a velocidade nesse ponto vai ser diferente nesse, vai ser diferente nesse, e assim por diante. Por isso que ela tem esse comportamento, né? Mais rápido no começo, depois ela vai reduzindo, estabilizando. Sim ou não? Agora eu quero ver pelo menos uns 10 sim aqui na tela. Ou 10 sim concordando com o microfone. Não tive 10 sim, não. Eu tive 1, 2... 8 sim. Estamos em quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, beleza. Vamos continuar então, pessoal. Até aqui, então, beleza. Algumas informações importantes só para vocês saberem. Aqui é passar rapidinho também. Quando a gente mede transferência de oxigênio no líquido dentro de um reator aeróbio, primeira ordem. Quando eu tenho um poluente com alta concentração de resíduo, normalmente ele tende a ter uma velocidade muito alta de reação. Ou seja, tende a ter uma velocidade constante, sendo ela sempre muito alta. Ordem 0. Quando eu costumo ter poluentes com baixas concentrações ou compostos de difícil degradação, começo a ter problema quando a velocidade vai reduzindo conforme vai reduzindo a minha concentração. Por quê? Porque os compostos são de difícil degradação, por isso que eu tenho essa cinética. Então, tudo isso a gente correlaciona aí com a tratabilidade do nosso efluente. Bom, chegamos na hora boa da aula agora. Quem falou que a gente não pode reunir e fazer um churrasco? Vamos fazer. Eu quero que vocês pensem uma coisa antes da gente partir para o nosso primeiro exercício. Que eu acho que a ideia do churrasco, ano passado deu certo a explicação, acho que funcionou, e esse ano eu acho que vai dar certo também. Vamos pensar o seguinte, pessoal. Quando a gente pensa dentro dos nossos reatores, a gente tem lá o efluente entrando, o efluente saindo. Espera um pouquinho, eu acho que vai ser alguma mensagem aqui de problema de conectividade. Vocês estão percebendo isso? Tá tudo certo? Apareceu uma mensagem para mim. Problema de conectividade. Tá tranquilo, tá de boa. Então, beleza. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um reator, tá entrando poluente, tá saindo poluente, e dentro do meu reator eu tenho bactérias que vão estar degradando esse poluente. Tem micro-organismos ali que vão estar degradando esse poluente. Que é muito semelhante a um churrasco. O que é um churrasco? Tem carne,
Tem a hora que ele acaba, que é sem carne, com carne, sem carne. E eu tenho pessoas ali dentro que vai consumir esse churrasco. E essa correlação é muito interessante porque é a parte que dá mais problema, que o pessoal tem mais dificuldade, que mais erra na prova, que é essa parte de entender essa cinética aí específica. Então vamos pensar o seguinte, eu quero que vocês façam aí para mim, pessoal. Vamos montar um churrasco. A nossa turma tem 16 alunos. Ah lá, tem cara que leva só linguiça e quer comer picanha, isso é verdade. E aí a cinética é de segunda ordem, né? De primeira ordem, quer dizer, que no começo come todo mundo a carne, a picanha vai sobrando no final, e vai ficando uma cinética mais lenta de degradação. Faz sentido. Vamos relacionar isso, faz todo sentido. Mas vamos pensar o seguinte, a nossa turma vai fazer um churrasco, a turma de efluentes, são 16 alunos. 16 alunos, uma conta por cima que eu fiz aqui, mais ou menos, eu acho que a gente consumiria 8 kg de carne em 4 horas de churrasco. Uma média aí de 500 gramas de carne por aluno. Quem não gosta de carne, quem não come carne, considera outro vegetal, alguma coisa assim. A carne é só simbólico, tá? Então, temos 16 alunos, 8 kg de carne e o nosso churrasco vai durar 4 horas. Começou 8 horas, vai acabar meia-noite. Churrasquinho leve, assim, que no outro dia tem prova de efluentes. Então, não pode prorrogar muito o churrasco. Bom, eu quero que vocês falem para mim qual que é a velocidade, qual que é a cinética de consumo de carne desse churrasco. Vocês podem falar isso? Pode escrever, pode falar. Se quiserem ligar o microfone para a gente conversando agora, porque agora é um exercício já. Eu acho que no começo as pessoas vão estar com mais fome do que no final, né? Não sei. Isso, Imagina perfeito. Perfeito. Eu acho que essa aí é a segunda parte que a gente ia... Mas agora vamos pensar que a gente vai ter um consumo sempre constante. Vamos considerar isso para a gente... Essa colocação sua vai ser importante na segunda parte que a gente vai discutir sobre o churrasco. Mas foi legal você ter falado. Então vamos pensar que o consumo ele é constante. Então se eu tenho... Vamos considerar um consumo cinética de consumo de ordem zero. Velocidade constante. Então eu tenho 8 kg de carne para consumir em 4 horas, isso programado para 16 alunos. Como é que ficaria, pessoal? Se quiser conversar, quiser escrever. A Helena escreveu 2 kg por hora. Não é? Se eu tenho 8 para 4 horas, cada hora vai consumir 2 kg. Sim ou não? Perfeito. É simples. É óbvio, inclusive. 2 kg a gente vai consumir por hora de carne. Beleza. Então, a gente pode fazer o seguinte, olha, Brito, a cinética de consumo de carne da engenharia ambiental em Poços de Caldas é 2 kg de carne por hora no churrasco, tá bom? Beleza. Então vamos lá, vou fazer um churrasco então da ambiental, não é só da turma de efluentes. Busquei no sistema acadêmico, a gente tem um total de 108 alunos. Então, fazer a mesma coisa. Se é 2 kg por hora, eu vou então chamar os 108 alunos, vou comprar 8 kg de carne, vai durar 4 horas de churrasco e vai ficar tudo certo. Sim ou não? A gente vai consumir 2 kg de carne por hora, tudo certinho, não vamos ter problema de falta de carne nesse churrasco. Porque a gente está com 108 alunos, afinal, se a gente definiu na cinética que é 2 kg de carne por hora, se eu tenho 16 ou 18 ou 108 alunos, a cinética é a mesma. Isso é verdade ou isso é mentira? Entenderam a pergunta ou não entenderam, pessoal? Acho que vai ter gente que passar fome aí, com certeza. Por quê? A gente não fez tudo certinho, ó. Fiz a cinética, vi que
8 kg é consumido em 4 horas, deu uma velocidade de 2 kg por hora, beleza. Aí eu chamo 108 alunos, pela cinética é 8 kg, é 2 kg por hora, beleza. Por que não pode ser feito isso? A carga não é a mesma. O que seria a carga, você está falando? Acho que teria que ser feito ali, tipo, por aluno, porque lá eram 16, agora vai ser 108. Lá, quando definiu a cinética, teria que ter dividido por 16 para ter uma relação por aluno. Exatamente. Isso aí, Danilo falou certinho. É exatamente isso. O número de pessoas influencia, pessoal. Não influencia? É óbvio que influencia. Se eu tive a velocidade ali com 16 alunos, o que eu teria de ter feito então? Se são 2 kg de carne por hora, o que eu faço para calcular então a velocidade específica? Ou seja, a velocidade em função do número de aluno. O que a gente faz? Divide pelos 16, Perfeito. Gabriel, Marção falou certinho. Divide por 16. E quanto que daria? Então, a minha velocidade específica de consumo de carne no churrasco da Ambiental. Zero vírgula 125. Gabriel colocou, perfeito. E como a gente calculou essa velocidade específica? Nada mais foi do que a velocidade, né? Dividido pela pessoas, no caso aqui, né? Ou seja, a gente pegou o K, vamos chamar de K, né? Específico, eu vou chamar de K asterístico, que é o termo usado também, tá, pessoal? A velocidade específica nada mais vai ser do que o quê? A velocidade dividido pelo número de pessoas, que na verdade nos nossos reatores vai ser bactérias, né? Que eu vou chamar de Cx. E vou explicar aqui na frente. Sendo Cx o total de micro-organismos. Por assim, para não ir para a tela de baixo. Alguém mandou mensagem, vamos ver só se é do grupo, relacionado a alguma coisa. Bom, a internet está lenta aqui pro... não sei quem que é, mas mandou aqui, mas depois vai... Eu mando a aula, pode ficar tranquilo, pessoal. A aula vai ser gravada e eu vou mandar para vocês. Então, vamos lá. A velocidade específica, todo mundo já calculou ali, que deu 0,125 kg por hora por aluno. E a Tainá já adiantou lá na frente, falando assim, ó, então tem que ser 13,5 kg por hora para os 108 alunos. Exatamente isso. Exatamente. O que ela fez? Ela simplesmente pegou o meu K específico e voltou para o K. Como que ela fez para voltar para o K? Ela pegou esse K específico e multiplicou pelo total de alunos que eu tenho na turma total da Ambiental. Foi isso ou não foi, Tainá? Foi, não foi? Exatamente isso que você fez? Todo mundo entendeu isso, pessoal? Que, na verdade, a velocidade de reação do meu churrasco lá tem que ser de 13,5 kg por hora. Se tem que ser 13,5 kg por hora, qual que é o total de carne que a gente tem que comprar para esse churrasco?
Concorda que é só multiplicar isso por 4 horas, que é o tempo do churrasco? 54? Certo? Beleza. Ou seja, olha que diferente. Dependendo do número de pessoas que eu tenho, muda essa minha velocidade. Só que a velocidade específica, ela é a mesma. Por quê? Porque ela é função do número de alunos. Vamos mudar isso para o reator. A gente fez um ensaio cinético, obtivemos a velocidade. Aquela velocidade só é válida para reatores que tiverem a mesma concentração de micro-organismos. Se eu altero essa concentração de micro-organismos dentro do meu reator, não faz sentido eu pensar mais naquele valor padrão. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que calcular a velocidade específica, ou seja, a velocidade em função dos micro-organismos dentro do reator. Feito isso, aí eu vou para outro reator. Ah, mas esse reator aqui tem, sei lá, 2 vezes mais micro-organismos. Aí eu volto, recalculo o K para saber de fato como que vai ser a cinética desse no meu reator. Exatamente o que a gente acabou de fazer agora com esse exemplo aí simples para ficar talvez um pouco mais didático. Não sei se ficou, mas acredito que sim. Sim ou não, pessoal? Ótimo, ó, todo mundo está falando que dá para pegar. Então, agora, beleza. Agora vem o exercício, então, para a gente fechar essa nossa aula. Eu acho que vocês vão ter um pouquinho de trabalho, mas a gente vai fazer junto. Então, o que eu recomendo? Escrever aqui as dúvidas. A gente vai ficar conectado. Eu quero que vocês façam o exercício aqui agora e eu quero que vocês me deem o resultado dele, tá? Então, aqui é o enunciado dele. Vocês vão ver que muda um pouco as expressões, muda, mas no fundo é um churrasquinho que a gente está pensando. É a mesma coisa. Então aí, ó, uma reação microbiológica utilizando bactérias anaeróbias para degradar uma água residuária sintética contendo glicose foi realizada em um aparato experimental especificamente para a determinação da sua expressão cinética, a 30 graus. Os resultados obtidos estão na tabela abaixo. Essa tabela aqui. Essa tabela aqui. Essa tabela, os dados delas estão nesse gráfico que eu já gerei para vocês também, para facilitar a resolução do exercício. Olha que bacana, ó. A concentração de biomassa de bactérias medida no ensaio cinético foi de 2,5 gramas de sólidos suspensos voláteis por litro. Primeira observação, essa é a unidade de medida de concentração de bactéria em reator. A gente não mede lá número de bactéria, a gente mede massa de bactérias por litro de reator. E como é que a gente mede massa de bactérias? Fazendo análise de sólidos suspensos voláteis. Já falamos isso na nossa primeira aula, quando eu fiz aquela série de sólidos na lousa lá. Então, eu meço biomassa considerando a concentração de sólidos suspensos voláteis por litro. Isso aqui é o que vai quantificar as minhas bactérias. Então, olha lá o que a gente tem. Primeira pergunta. Essa aqui a gente vai fazer junto agora. Qual é a expressão cinética para essa reação? Dado que se trata de uma cinética de ordem zero. Se ela é de ordem zero, a cinética da reação está até aqui, né? Se vocês quiserem fazer na mão, dá para fazer também. CS0 é esse 616, o CS é o 256, o tempo total do ensaio são 12 horas, então dá para você fazer CS é igual a CS0 menos K vezes T. O K dessa cinética aqui vocês conseguem obter sabendo o CS0, o CS final, o tempo zero e o tempo final. Conseguem definir o K, que nesse slide está até definido aqui já também, porque eu já fiz para facilitar a vida e tal, mas
Quem quiser fazer, tá aí. O que vai ser importante nesse exercício? A letra B, uma letra C, que eu gerei aqui agora, de cabeça, e uma letra D, que eu também vou passar para vocês assim que vocês resolverem a letra B. Então tem A, B agora, o A já está quase resolvido, o B vocês vão fazer agora, e depois vocês vão me fazer 2 outros exercícios pequenininhos aqui, que é o C e o D. Ô, Brito, Oi. nessa equação do gráfico aí embaixo, não seria 616 no coeficiente linear da equação? É porque, Lá embaixo. é porque eu fiz o ajuste pelo Excel. Se você fizer o ajuste na mão, realmente vai dar. Mas como eu fiz pelo Excel, ele acaba ajustando a inclinação da reta em função dos outros pontos também, entendeu? Por isso que ele Tá bom. um pouquinho abaixo do 616. Tá, obrigada. Beleza? Pessoal, eu vou dar 10 minutinhos, tá? Tudo bem, pessoal? Vocês vão fazer? Beleza. Beleza. Eu vou chamar um para fazer na lousa, hein? Tá aprendendo aí, Lore? Deu? A concentração inicial é o 0. O final é o 12, o que está no 12 tempo aqui. Então, o inicial é 616 e o final é 265. R$ 29,23 metros cúbicos. Perfeito. Tainá, diga.
Eu não tô sabendo que tempo que vai usar essas 12 horas aí. Ou a gente vai achar o tempo ainda? Vocês vão achar o tempo. O que que acontece? A gente fez um ensaio para obter a constante. Agora a letra B, mudou o churrasco. Uhum. A DQO é maior, tem que remover 90%. Então, se você sabe a entrada, você tem que remover 90%, você sabe a saída. E você sabe, você acha o tempo. Esse tempo é o TDAH que o reator vai precisar ter. E aí você consegue, com o TDAH, sabendo a vazão, achar o volume. Tá, entendi, Certinho, obrigada. esse valor mesmo, tá? Vamos só aguardar os demais aí conseguir chegar nesse valor e a gente continua. Tô torcendo pra gravação tá dando certo, hein? Porque aí fica legal. Aí se vocês quiserem rever a aula também, vai estar disponível. Estamos no B já. O A, ele é ordem zero, né? E a equação é basicamente essa equação que você pode fazer. Vou montar ela aqui, ó. Da letra A. Ó, a equação é aquela C0... Deixa eu fazer outro quadradinho, isso aqui ficou pequeno. O C é igual a C0 menos K vezes T. Qual que é a concentração final da cinética? 265. A inicial, 616. Menos o K, é que eu quero achar, vezes o T, 12 horas. Aí você isola o K e tem um K igual 29,25 miligrama litro hora. Qual que é a equação cinética, então? A equação que descreve essa cinética, a gente pode, já que a gente achou o K, vai ser, deixa eu pôr aqui, vai ser CS é igual CS0, 616, menos 29,25 vezes T. Um pouquinho diferente da que está aqui, porque eu já falei para vocês que eu fiz no Excel, mas a equação que descreve esse ensaio cinético é essa equação aqui. Para cada valor de tempo, eu sei qual que vai ser a concentração final do meu efluente. Em 1 hora, em 2 horas, em 3 horas, e assim por diante. Ô Márcio, o volume deu 29,23. Qual que foi o TDAH que você obteve? Se você quiser me passar o TDAH, já dá pra gente saber. Tempo de detenção de 11,77? Não. Como é que ficou a tua equação para achar o tempo? Se você puder digitar ela aí, a gente vê. Só não vamos esquecer, pessoal, que para o exercício B, a concentração inicial ela é 950. E a concentração final, quando eu quero 90% de eficiência, ela é 95. O K, a gente já calculou.
É 29,25. E o tempo? É o que eu quero achar. É o que a gente quer achar, o tempo. Eu tava achando que a gente ia ter que achar outro K. Eu tô bugada porque eu tô. Como é que eu vou achar o K se eu não tenho tempo? E eu tô nesse ciclo faz um tempão. Por que a Pensa gente o vai usar o seguinte, mesmo K se mudou a massa? por que a gente teria de achar outro K? Pensa que eu até grifei ali, a concentração ela é de 2,5 no cinético. E nesse reator é a mesma concentração. Então, se eu tenho a mesma, seria o mesmo churrasco, o mesmo número de pessoa. Ou seja, o K é o mesmo. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Agora, quando a gente for fazer depois a letra C e a letra D, vocês vão entender a diferença. Por que deu 95 final? Para esse sistema, eu quero uma eficiência de remoção de 90%. Então, se entra 950, para remover 90%, sai 95. Essa é a continha. Pessoal, vou desligar o microfone aqui, só acho que o Flávio mandou um áudio. Bom, vou explicar bem então. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Ó, a A você entendeu? Que eu fiz só o ensaio e obtive o K. Beleza, o A entendeu. Agora a B, eu estou falando o seguinte. Esse efluente que eu fiz o ensaio é de uma empresa que agora eu quero projetar o reator dela. Eu sei que a concentração inicial do poluente lá na empresa é de 950 miligramas por litro, certo? E eu quero remover 90% da poluição dela. Se eu quero remover 90%, se está entrando 950, tem que sair quanto? 95. Até agora tudo bem? Beleza. Como a quantidade de micro-organismos é a mesma, eu sei que o K dessa equação cinética, ele é 29,25 miligrama por litro por hora, certo? Márcio, é isso aí, Márcio, o valor é esse. Se tudo isso está correto, o que sobra para a gente? Fazer a equação. Qual que é a equação? Concentração é igual a concentração final menos K vezes T. Então, concentração final é igual a concentração inicial menos o K vezes o T. Eu quero achar o T. Quanto que dá esse T, que seria o tempo necessário para o efluente sair de 950 e cair até 95 com uma velocidade de 29,25? Então, T tem que ser igual a 29,23 horas. Perfeito. Perfeito. Até aqui, beleza. Tudo bem, todo mundo até aqui, né?
Agora, o que a gente tem que lembrar? Vou fazer aqui em cima outra caixinha aqui, pra gente conseguir. Eu tenho que lembrar que esse T é igual o TDH do reator. E TDH é volume por vazão. E eu quero achar o volume. TDH eu tenho. A vazão, ele deu 1.000 litros por hora. E o volume que eu quero achar. Então achem aí e me fala. O pessoal já tem achado aí. Helena conseguiu? Gabriela? Tainá conseguiu? Helena está terminando. Gabriel deu certo. Beleza. Karen deu certinho, beleza. Matheus falou que deu certo, beleza. Então esse valor aqui dá 29,2 metro cúbico. Volume do reator. Show de bola. Todo mundo deu certo. É isso, pessoal. Você viu como que sabendo interpretar os dados é tudo muito fácil. É tudo saber organizar as ideias, o que a gente está analisando, o que a gente está avaliando, porque senão fica realmente confuso. Bom, agora é claro que a gente tem que ter um complicador, senão ficaria tudo muito simples, né? E eu faço uma seguinte proposta para vocês. Item C. Anotem aí, no caderninho que vocês estão fazendo. O mesmo efluente foi utilizado numa indústria semelhante a... Quer dizer, a mesma princípio ali, a mesma técnica de cinética foi usada numa empresa muito semelhante ali próxima a esse local onde essa empresa da letra B foi realizada. Só que lá, essa segunda empresa aí que a gente está trabalhando, a concentração de micro-organismos é de 5 gramas de SSV por litro. Não é mais de 2,5, é de 5. Pergunta: qual que é o volume que vocês vão projetar do reator do cara lá do lado, que vai trabalhar com 5 gramas de SSV por litro? Entenderam a pergunta, pessoal? Beleza. Eu vou apagar isso aqui. A vazão não mudou nada, né? Não mudou Só nada. mudou A concentração inicial não mudou nada. A final não mudou nada. Só mudou a concentração de micro-organismos.
O que a gente não pode esquecer é que o K específico, a gente viu lá do churrasco, ele é igual o K dividido pela concentração de micro-organismos CX. Gabriel falando que o volume... David ali falou multiplicar por K por 2. O Gabriel, o volume seria metade, já que tem o dobro de bactérias. Qual é a nova concentração de biomassa? A Gabriela perguntando. Nova concentração é 5 gramas de SSV por litro. Multiplicar o K por 2 é isso. Mas, na verdade, usa esse conceito que a gente está trabalhando de velocidade específica para resolver. O volume seria metade, já que tem o dobro de bactérias? Sim. Mas, de novo, usa também esse conceito para vocês conseguirem formular, porque a D já é um pouquinho mais difícil do que isso. O de 2,5 para 5 acabou ficando muito fácil, né? Eu devia ter adotado um outro valor aí, em vez de 5, para quebrar. Mas monta o equacionamento e chega nesse valor que vocês estão me falando aí, de volume igual a metade, de K igual ao dobro. Faz isso, por gentileza. Para quem tiver dúvida, eu quero que vocês calculam para mim, lá do ensaio cinético, o K específico. O Cx, ele é a concentração de biomassa no reator. Então, vamos lá. Esse Cx aqui, pro ensaio cinético, ele é 2,5. Perfeito, Danilo. Então, para achar o K específico, eu pego o K do ensaio cinético. Então, ele vai ser igual a 29,25 e divido pela concentração de biomassa no reator, 2,5. Isso me dá um K específico de quanto? 11,7. A unidade tão diferente? Então, eu vou te mostrar como é que fica a unidade disso aqui. A gente está medindo coisas diferentes também, tá? Vai ficar miligrama por grama de SSV por hora. Essa é a unidade da K específico. Miligrama. Esse primeiro miligrama seria miligrama de DQO, por exemplo. É que a gente não está especificando agora. Até tô, né? Falei que é DQO aqui. Então, miligrama de DQO por grama de sólidos suspensivos voláteis por hora. Não tem problema nenhum manter essa unidade, desde que sempre eu trabalhe com a unidade de biomassa em grama. E agora acho um novo tempo? Acho um novo tempo, só que primeiro vocês vão ter que achar um novo K, né? O K da nova empresa. Tá muito grande essa letra. Vou tentar diminuir aqui, ó. K da nova empresa. Se o K asterístico é igual ao K vezes Cx, se eu quero achar o novo K, vai ser o quê? O novo K vai ser igual o K asterístico, que esse nunca muda, vezes a concentração de bactéria dentro dessa nova empresa. Certo? Quanto que daria esse K, então, para essa empresa da letra C? 14,6 metros cúbicos certinho, Gabriel certinho, Michael Douglas. Quanto que dá o K ali, se alguém está fazendo por passos aí, por etapa?
58,5, perfeito. 58,5. E a unidade disso aqui? Miligrama por litro por hora. Por quê? Porque como o específico era miligrama por grama e eu multipliquei por 5 gramas, corta esse grama com grama e dá tudo certinho. O meu deu 58,17. O que eu fiz de errado? Bom, você pegou 11,7 e multiplicou por 5? Essa é a conta. Ah, já viu. Tá bom. O novo CX é igual a 5 gramas de SSV por litro. Isso, Danilo? Faz parte. Só não pode bater errado na prova, que aí dá vontade de chorar depois. (14,16) o Gabriel, beleza, certinho. Márcio deu igual, beleza. Tô esperando aí a Tainá, a Gabriela, a Helena, o pessoal que tá fazendo aí que tem dado, falando no chat pelo menos. A Tainá falou que deu certo, o Márcio falou que deu certo. Ô Brito, dentro desse dimensionamento, a gente vai colocar um fator de segurança, igual você mostrou nas outras aulas? Ou tá incluso? A gente vai chegar lá quando a gente for projetar os reatores especificamente. Quais são a segurança. Mas agora, vamos usar, faz de conta que ele é 100% e nunca vai ter problema. É só para testar o conceito de cinética, tá bom? Uhum, obrigada. Mas faz sentido, sim. Ó, o Walter deu certo, o Matheus deu certo, a Tainara deu certo. A Helena falou que deu certo. Lá o Danilo deu certo aí também? O tempo tá certo, Danilo. 14,6. Aí com o TDAH, né, agora é fácil achar o volume. O Danilo deu certo também. Perfeito. Agora que pega. Letra D, anotem aí. Essa empresa que a gente está vendo, ela já tem um reator lá. Entendeu? Que é o que acontece normalmente quando a gente vai visitar uma empresa e o cara quer um projeto novo. Ele já tem alguma coisa lá. Só que o volume do tanque dele lá é de 10 metros cúbicos só. Entenderam o problema? Ele tem um tanque pequeno. Deveria ter um de 14,6, mas ele só tem um de 10 metros cúbicos. Pergunta: qual que tem que ser a concentração de bactéria dentro desse reator dele para ele conseguir atingir a mesma eficiência aí de 90%? 5 minutinhos para vocês me darem essa resposta. Eu quero saber, ele tem um volume de reator de 10 metros cúbicos, que já tem lá na empresa. Só que eu quero aproveitar esse reator para essas condições. Só que para isso eu vou precisar ter um valor de CX diferente. Quanto que tem que ser esse CX para atender a minha empresa? Mesma vazão, mesmo valor de entrada, regra de 3 eu acho que não sai. Regra de 3 não sai, regra de 3. Recalcula o TDAH, exatamente esse é o passo. Se ele é um 10 metros cúbicos, para a vazão que está, o TDAH é X. Para esse TDAH, você calcula o novo K. Com esse novo K, você calcula o CX. TDAH, para esse caso, vai ser 10 horas, exatamente isso. Regra de 3 resolve bem a vida em algumas partes aqui, tá? Mas porque isso aqui vão ter vários cálculos dentro de outros cálculos, por isso que não funciona. Pessoal, vocês acham que eu tenho que pôr esse vídeo no YouTube
O Michael está perguntando qual que é a pergunta. Vamos lá. Antes de eu fazer a minha, a pergunta é: o cara tem um reator de 10 metros cúbicos e ele quer atingir eficiência de 90% para entrada de 950 e tudo mais. A pergunta é: qual que tem que ser a concentração de biomassa para ele conseguir atingir essa eficiência? Essa é a pergunta. Qual que é o valor de CX? Uma pergunta aí para vocês, mais sobre a aula. Vocês acham que eu tenho que editar só a parte que eu estou falando do conteúdo e projetar o exercício? Ou vocês acham que eu tenho que mandar do jeito que está, com as dúvidas, com as pausas? Uma pergunta. Eu acho que é melhor, eu não sei. Tenho a impressão que talvez a dúvida de vocês pode ser dúvida de quem está ouvindo. E se eu cortar, o cara vai ficar na dúvida. Eu acho que é melhor com as dúvidas. Eu acho que pra quem tá ouvindo depois, às vezes a pessoa pode ter a dúvida e você explica, né? Eu acho isso também. Então, beleza. E editar dá trampo também, eu vou ter que aprender. Vou ter que pegar um estagiário aí pra fazer. Mas beleza, pessoal. Valeu aí, obrigado. Bom, acho que tá funcionando bem a aula. A impressão que eu tenho, não sei a impressão que vocês estão tendo. Já fazem quase 2 horas que a gente tá aqui. Já vamos encerrar depois dessa letra D. Mas já foi bom demais. O Gabriel chegou em 7,2. Na minha conta aqui, mas pode ser uma erro de digitação meu também. Deu 7,31. Vamos só esperar os outros aí fazer digitar. Talvez eu fiz um... Eu que posso ter comido bronha também. Alguém mais conseguiu, pessoal? (7,31). Márcio bateu com o meu aqui. Gabriel, tenta ver. O TDAH deu 10, né? O K deu 85,5. O K específico é 11,7. Dá uma testada aí. Eu vou esperar. Só vou desligar o áudio aqui rapidinho que eu vou ter que ver um negócio. A Helena deu certo, o Michael deu certo. O Gabriel falou, já viu onde errou ali, né? Beleza. O K é 8,55? Não. Tem problema aí de vírgula. É 85,5. Dá uma conferida aí nas casas. Deu certo a Gabriela, legal. A Karen deu certo. Todo mundo bateu? 7,31 grama de SSV por litro, é isso? Todo mundo? Pessoal, e que lição que a gente tira disso? Assim, quase que em todas as estações que apresenta problema de operação, alguma coisa assim, o grande problema está relacionado a como que os micro-organismos estão degradando esse poluente. Então não adianta você ter o reator, você ter a aeração, se você não tiver a quantidade correta de micro-organismo lá dentro do sistema. Não adianta. Ou seja,
Se eu tenho um reator projetado, se as micro-organismos não estão lá na quantidade, não funciona. E por que que não funciona? Vocês estão vendo, pela cinética, é óbvio, é pensar no churrasco. E o que que existe hoje no mercado que o pessoal adora colocar em reator que não está funcionando? É um pozinho que você compra de micro-organismo, que você vai colocando e eles meio que crescem. Quando você coloca esse pozinho, os micro-organismos ali liofilizados, eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo e cresce. Só que se o reator não está dimensionado para manter aquilo no reator por um tempo, deu um dia ou nem isso, aquilo lá já foi lavado do reator e você volta a ter problema de falta de micro-organismos e você volta a ter que adicionar esse produto. Então você acaba gerando uma demanda muito alta de um produto que às vezes não é para essa finalidade. Um produto desse serviria para dar um start no reator, ou comprar utilizar um produto desse para quando você der uma carga de choque no reator, alguma coisa muito tóxica que matou as bactérias, você colocaria. Agora existem, eu estou falando que eu já visitei muitos sistemas que você visita, que isso o operador adota isso como unidade de operação. É o cara pondo todo dia os pozinhos que são micro-organismos, são bactérias. E o que a gente tem que pensar é o seguinte: em tratamento de esgoto, os micro-organismos eles são um problema para a gente, porque eles crescem demais. E por eles crescer demais, a gente tem que jogar eles fora, que é o descarte de lodo que a gente fala, que tem que descartar a cada X período de tempo. Ou seja, isso é uma coisa que tem que levar para a vida, sempre. Se o sistema não está funcionando, é muito provável que você não está retendo os micro-organismos lá. Se todo o resto está certo, se a tua água residuária é aquela mesma que você projetou, não tem nenhum tóxico nem nada, muito provavelmente você vai ter problema ali de fixação dos teus micro-organismos ficarem retidos ali no reator. E daí vem a ideia de trabalhar com reatores de leito fixo. O que é leito fixo? Você enche um reator de espuma ou algum material que faça as bactérias crescerem aderidas ali, e aí mesmo se tiver uma onda que levar essa biomassa para as outras unidades do processo, como elas estão retidas nessa unidade física ali de material suporte, você faz ela ficar retida em maior concentração, você consegue aumentar a concentração de bactérias dentro desse reator. Então são técnicas, existem empresas que têm produtos patenteados, que é justamente para você jogar no reator e fazer com que acumule mais micro-organismos lá dentro e faça com que, com mais micro-organismos, a cinética seja mais rápida. Então vamos pensar o seguinte: você vai numa empresa, o cara não está atingindo eficiência. Primeira coisa, será que eu consigo melhorar o sistema biológico dele, aumentando a concentração de biomassa no reator, colocando algum material suporte para o crescimento da biomassa, ou alguma coisa do tipo? Isso, assim, é uma coisa que é muito usada, é muito aplicada, e vocês que vão entrar no mercado em breve, vocês vão ver isso. Não foi uma, nem duas, nem três empresas que eu visitei que os caras compravam bactéria em pozinho para jogar. É muita empresa. E assim, você cria uma dependência de um negócio que se você não entender o problema, que é um problema de permanência, de cinética, infelizmente não vai resolver. Beleza, pessoal? Agora eu quero que vocês falem alguma dúvida, sugestão. A gente tem mais alguns slides aqui. A gente vai trabalhar isso na semana que vem, porque hoje já fomos a 2 horas de aula. Quero que vocês abram um áudio aí, quiser falar alguma coisa, der alguma dica para melhorar a aula, sei lá, para a gente conversar mesmo, se tá tudo bem com a família de vocês, pessoal, também, tá tudo certo. Tá tranquilo, Brito. Eu gostei, foi muito bom. Foi bacana, né? Eu acho que é melhor do que uma aula só gravada. E depois quem infelizmente não poder participar vai assistir, mas eu acho que dá para ter uma interação. Não é igual uma sala de aula, nunca vai ser, mas eu acho que é uma interação um pouquinho mais dinâmica, sei lá. Bacana que vocês acharam legal, pessoal. Eu achei legal também. Achei que fosse um pouco mais monótono, mas não foi não. Foi bem bacana. Até agora, de todas as aulas online que eu tive, essa foi a que eu senti mais próxima da presencial, porque o resto foi tudo gravado também. Pô, que legal. A gente até tem dúvida, comentário no meio da aula, mas não tem sentido se acrescentar no fim do vídeo, por exemplo. A gente acaba deixando passar. Infelizmente, pegou todo mundo de surpresa. Cada professor pode ter certeza que está fazendo o máximo para conseguir. Eu achei essa ferramenta, eu estou tentando passar para quem me pede. Eu achei muito legal essa ferramenta que a gente está usando aqui. Ela é de graça para os professores, então, de repente, daqui um pouco eles vão começar a usar, se a coisa durar um pouco mais. Tomara que não dure, tomara que logo a gente consiga voltar aí para a Unifal.
Mas é isso, pessoal. Espero ter... Ô, Bri, Diga. ouvi comentários de que tem a possibilidade de cancelar o semestre. É fake news ou procede? Olha, é fake news e procede, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Existe vários professores não de Poços, já adianto já, que está tentando, de qualquer jeito, principalmente o pessoal mais da área de saúde, que não está tendo tempo para preparar a aula, porque está na linha de frente, enfim. Tem um pessoal que quer realmente suspender. Mas uma coisa que está muito interessante, que a gente tem uns pró-reitor brigando para a gente, é a gente separar o calendário de Alfenas e de Poços. Tentar manter o de Poços separado, porque hoje é uma coisa só. É uma tentativa, não falo o que a gente... é uma tentativa que a gente vai fazer de separar o calendário, mas existe a possibilidade. Mas o que eu acho que vai ser bem difícil? Parar nesse período de regime especial de estudo, porque o regime já está rolando. O Matheus falou, cancelar, a gente perde tudo que mandou valendo nota. Não vai perder, porque o que está rolando, está valendo. Então, a gente não está irregular nem nada, está rolando, a gente tem regime, todos os professores já montaram o plano, eu vou mandar para vocês também, eu já montei o nosso, vou mandar para vocês, está rolando, isso vai até o dia 20 do mês que vem, do jeito que está rolando, eu não sei se depois vai permanecer, entendeu? O fato é esse, estamos em regime especial de estudo, está valendo, não interromper, não vai se perder o que foi feito, e existe grande chance, mesmo se o Alfenas ou parte de Alfenas interromper, Poços permanecer, tá? Porque pelos nossos cursos, recursos na área de exatas, a gente tem essa parte de, às vezes no estágio, igual na fisioterapia, que você precisa pegar o paciente, tem as peculiaridades e tal. A gente vai lutar, a gente tem muitos professores, eu acho que de Poços, praticamente todos, está engajado para a gente continuar e manter o semestre sem fazer interrupção de calendário. Beleza? Fiquem em paz aí, não vai se preocupar com isso, tem tanta coisa para se preocupar, vamos preocupar só com o que é essencial, vamos tocar a vida aí do que está sendo programado até agora. Beleza? Leandro, acabou? Acabou, podemos ficar mais aí, acho que ele saiu já. Beleza. É isso aí, pessoal, qualquer dúvida eu estou lá no WhatsApp. O Leandro perguntou se acabou, acabamos. Se tiver alguma dúvida, alguma outra coisa, se quiser colocar lá no WhatsApp para conversar, mandar e-mail, estamos aí. Eu vou mandar para vocês o plano de regime especial de estudo, tá bom? Pessoal, obrigado. Bom dia, se protejam aí. Cuide da sua família também, tá bom? Boa semana aí para todo mundo.